Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Deverson, eu sou servidor federal, eu trabalho na Universidade Federal Fluminense e hoje nós entramos aí, né, na última semana antes da prova. Então eu separei mais algumas questões para a gente estar resolvendo. Hoje vai ser sobre administração geral. Então, antes de começar, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, isso vai estar me ajudando e me motivando a gravar mais vídeo para vocês. Vamos lá para a nossa primeira questão. Então, a primeira questão é do ano de 2023 e o cargo é o cargo de administrador, meu cargo lá na UF. MacGregor utiliza dois estilos opostos e antagônicos de administrar, aos quais denominou teoria X e teoria Y. Assim, é de se esperar do gerente que adota a teoria Y a seguinte expectativa com relação aos seus subordinados. Pessoal, eu separei aqui um resumo dessa teoria. Essa teoria trata de motivação. Então vamos lá. A visão do ser humano. Em relação à teoria X, o ser humano é preguiçoso e evita responsabilidades e precisa ser controlado. Já a teoria Y é o contrário. O ser humano gosta de trabalhar, é criativo e busca responsabilidades. Então, sempre gravar que a teoria X é algo ruim. Então, ver o ser humano sempre do lado preguiçoso, né? Não gosta de trabalhar, precisa ser controlado. Então, tem que gravar isso. A teoria X é ruim e a teoria Y é coisa boa. Motivação. Segundo a teoria X, né, o ser humano ele é motivado principalmente por recompensas materiais e punições. Então ele só vai trabalhar se você pagar ele e se você controlar ele. Se você não punir, o ser humano ele não trabalha. Já a teoria Y fala o quê? Ele é motivado pela autorrealização, reconhecimento e participação. Então, se você fizer o reconhecimento dele, desse funcionário, ele vai trabalhar melhor. Se ele conseguir participar, né, das decisões, né, dar a sua opinião, ele vai trabalhar melhor. O estilo de liderança, né? Teoria X é uma liderança mais autoritária, né? Centralizador e baseado no controle. Já a teoria Y é o quê? É uma liderança mais democrática, participativa, né? Baseado na confiança. O controle. Na teoria X você tem o quê? Necessário supervisionar constantemente para evitar falhas. Já na teoria Y, o próprio indivíduo se autocontrola quando comprometido com os objetivos. Então, na teoria X, você precisa lá do supervisor em cima do funcionário para ele trabalhar. Já na teoria Y, não. Você vai deixar ele com liberdade, ele mesmo consegue se controlar, ele mesmo consegue fazer o trabalho dele sem ficar com um supervisor em cima, um chefe em cima. Em relação à responsabilidade, na teoria X diz que o ser humano ele evita assumir responsabilidades e prefere ser dirigido. Já na teoria Y, assume a responsabilidade quando tem liberdade e incentivos adequados. Iniciativa. Então, na teoria X, baixa a iniciativa depende de ordem de superiores. Então, na teoria X, o ser humano ele não vai trabalhar por conta própria. Ele vai precisar de alguém, né, dando ordens e controlando ele para ele trabalhar. Já na teoria Y, diz que o ser humano ele tem iniciativa. Ele mesmo, por conta própria, ele consegue trabalhar e entregar as demandas. Né? Busca soluções e inovações. O clima organizacional. Ele é rígido, com baixa satisfação do trabalho. Já na teoria Y, ele é flexível, colaborativo, né, e estimulador à criatividade. E por fim, né, o resultado esperado, né, na teoria X você tem o que? Comprimento mínimo de tarefas, e já na teoria Y você tem o que? Maior comprometimento, produtividade e inovação. Então, gravar aí, pessoal, né, que a teoria X é ruim e a teoria Y é boa. Então, vamos tentar responder aqui essa questão, né? Assim, é de se esperar que o gerente adota a teoria Y. Ó. Então, ele adota a teoria boa. Então, vamos lá. Os subordinados evitam o trabalho? Não, né? Isso aqui é teoria X. Falta-lhe ambição. Isso aqui também é teoria X. Precisam ser controlados e dirigidos. Também é teoria X. São indolentes e preguiçosos por natureza. Também é teoria X. Então, ó,
o nosso gabarito é a letra E. Procuram e aceitam responsabilidades e desafios. Então, isso aqui é a teoria Y, né? O funcionário, ele procura desafios, ele tem responsabilidades, né? Ele não precisa ser controlado. Então, esse é o nosso gabarito. Vamos para a nossa próxima questão. Temos aí também uma questão de 2023. O cargo também é um cargo de administrador. Vamos lá. Para Max Weber, a burocracia é a organização eficiente por excelência. Segundo o mesmo autor, a burocracia apresenta as seguintes características. Então, pessoal, vamos lá relembrar as características da burocracia. Então, nós temos aqui, ó, divisão do trabalho. Falou em burocracia, temos que pensar na divisão do trabalho. Ó. As atividades são distribuídas de forma clara e cada cargo tem as suas funções específicas. Já a hierarquia de autoridade. Então, temos aqui, ó, estrutura organizada em níveis superiores e subordinados, com autoridade claramente definida. Então, você tem ali, né, o seu chefe e seu subordinado. Então, está bem definido ali. Cada um tem o seu chefe, cada um tem o seu subordinado, a quantidade exata de subordinados. Então, está tudo bem definido ali. Regras e normas. Então, falou de burocracia, lembrar de regras e normas. Burocracia tem muita regra, tem muita norma, né? Então, isso às vezes acaba prejudicando. Então, você vai, por exemplo, num serviço público, como tem tanta coisa para preencher, tanta coisa para cadastrar, isso acaba demorando e tornando o serviço lento. Impessoalidade, né? As decisões são tomadas de forma objetiva, sem favorecimentos pessoais. Então, se você vai num posto de saúde, não importa, né, a sua religião, né, o seu sexo, você tem que ser atendido de forma impessoal. Todo mundo tem que ser atendido de forma igual, né? Isso na teoria, né, pessoal? Na prática, nós sabemos que muda muito aí. Profissionalização. Nós temos o quê? Os cargos são ocupados por pessoas qualificadas, selecionadas com base em competências técnicas. Então, para você trabalhar no serviço público, você precisa ser qualificado, né? Você precisa passar num concurso. Antigamente, não. Antes da burocracia, nós tínhamos o patrimonialismo, que seria o quê? O governante, ele colocava qualquer pessoa para trabalhar na administração pública. Normalmente era parente, eram amigos. Então, acontecia muito. Ainda hoje acontece, né, pessoal? Então, quando falar assim, o patrimonialismo foi superado? Ainda não. A burocracia já foi superada? Ainda não. Então, tomar cuidado com isso. Carreira e meritocracia. Possibilidade de progressão na carreira com base em mérito e experiência e desempenho. Formalização da comunicação. A comunicação dentro da organização ocorre de forma oficial e documentada. Então, pessoal, a comunicação ela sempre tem que ser documentada. Por exemplo, por ofício, né? Não tem comunicação informal. Tudo é formalizado, tudo é certinho na burocracia. E, por fim, racionalidade. Então, falou em burocracia, lembrar de racionalidade. Nós temos ali, ó, busca pela eficiência, previsibilidade por meio da padronização dos processos. Então, com isso, a gente consegue lá resolver a nossa questão. Vamos lá. Quais são as características da burocracia? Caráter pessoal nas relações? Errado, né, pessoal? A gente falou que precisa ser impessoal. Você não pode tratar as pessoas de forma diferente. Então, todo mundo tem que ser tratado igual, de forma impessoal. Caráter informal das comunicações? Errado, né, pessoal? Toda a comunicação dentro da burocracia precisa ser formalizada, precisa ser feita através de ofício, né? Tudo bem certinho, tudo comunicado certinho de forma formal. Rotinas e procedimentos padronizados. Exatamente, pessoal. Esse aqui é o nosso gabarito. Como a gente falou, na burocracia, tudo é muito padronizado, tudo tem muita regra, muita norma. E como eu falei, isso acaba tornando o serviço público lento, né? Burocrático. Vamos lá, letra D. Imprevisibilidade do funcionamento da organização? Não, né? Tudo é muito previsível. Cargos sem controles e supervisão? Pelo contrário, né? Na burocracia você tem muita supervisão, você é muito ali, tem muito controle, né, em cima do funcionário, em cima dos processos. Então, gabarito, letra C aí, ó. Próxima questão. Questão também do ano de 2023. Cargo de assistente em administração.
No contexto da organização do trabalho, existe um processo que se inicia com a divisão de grandes áreas da empresa, órgão público, em unidades menores e especializadas. Em seguida, busca-se a divisão em setores com a fim de agrupar as atividades homogêneas que possuem uma mesma linha de ação. Os objetivos desse processo são alinhar a estrutura organizacional, facilitar a supervisão e a coordenação, buscar o equilíbrio com uma dinâmica eficiente e melhorar os resultados. Estamos falando do processo de... Então, pessoal, vamos pensar aqui no dono da Cacau Show. O dono da Cacau Show, ele é o quê? O diretor, né? Vou colocar aqui, diretor. Ou ele pode ser também chamado de CEO, né? Que é bem comum também ser chamado os presidentes de CEO. Então, ele consegue dar conta de tudo sozinho? Não, né? Então ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer divisão do trabalho. Então ele vai ter uma pessoa aqui, ó, né, para ajudar ele a contratar as pessoas. Então vai ter o que aqui? O RH. Então o RH vai ficar responsável pela contratação das pessoas. Então aqui, ó, ele vai criar também o que? Pessoal de finanças, né? Finanças para ajudar ele a controlar, né, o dinheiro, né, tudo que entra na empresa, na Cacau Show. Também vai ter aqui o que? Pessoal do marketing, né? O marketing vai ajudar o quê? Divulgar os produtos, né? Também a selecionar o preço, né? Como que ele vai fazer propaganda dos produtos, né? Dos bombons lá e tal. Então, esse processo aqui, pessoal, de divisão, como ele falou aqui, ó, divisão em grandes áreas, nós damos o nome de departamentalização, pessoal. Então, é uma questão muito tranquila também. Então, ó, letra A, tomada de decisão? Não. Ambientação externa? Também não. Organogramação? Também não. Vinculação? Também não. Nosso gabarito é letra E, departamentalização. A empresa ela precisa se dividir em departamentos para ficar de forma mais organizada, né, ter mais eficiência. Então, esse processo a gente chama de departamentalização. Bem tranquila essa questão. Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão também do ano de 2023. O cargo é assistente de administração. Nós temos aqui, ó, configura um marco histórico inicial na evolução das teorias da administração. Pessoal, essa questão também é muito tranquila. Todo o livro de administração, o primeiro capítulo, fala sobre isso, né? Conta a história de como que surgiu, né, as teorias da administração. Mas mesmo quem não fez administração, quem fez ensino médio, né, ensino fundamental, estudou isso, né? Então, o que que aconteceu, pessoal? Qual foi o marco histórico que deu início, né, às teorias da administração? Então, nós temos ali que antes da Revolução Industrial, a produção ela era feita de forma ali singular, né? A produção era baixa, não existia grandes indústrias, grandes empresas, né? Então, era tudo feito ali de forma manual. Com a chegada da indústria, da Revolução Industrial, o que que aconteceu? A produção aumentou muito, então teria que organizar isso aí. Então, por exemplo, o empresário ele não queria ter prejuízo, então ele precisava controlar os custos de produção. Quanto de insumo que ele teria que comprar, né? Quantos funcionários ele teria que contratar. Ele precisaria também controlar esses funcionários, né, para que eles realmente produzissem. Então, tudo isso deu início, né, aos estudos da teoria da administração. Então, o nosso gabarito, pessoal, é a Revolução Industrial. Então, sempre falou de teoria de administração, lembrar que a Revolução Industrial está realmente ali, foi um marco para que iniciasse esses estudos, né, da administração. Ó, Tratado de Tordesilhas não é, fim do Império Otomano também não, unificação do Baixo e Alto Egito também não, Primavera Árabe também não. Então, a questão bem tranquila aí, pessoal. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, 2023 também, e o cargo também é assistente de administração. Sobre as relações humanas no trabalho, é certo que para garantir a motivação dos funcionários e estabelecer a liderança, o chefe do setor poderá. Então, pessoal,
eu também aqui separei as características da teoria das relações humanas. Então, essa teoria, pessoal, teoria das relações humanas, como o nome já diz, né? Ela tem foco nas pessoas. Então, coloca o ser humano no centro da organização, valorizando sentimentos, atitudes e necessidades sociais. Então, falou de relações humanas, teoria das relações humanas. Vamos pensar aí, ó, no foco no ser humano, né? Na saúde, né? Nas necessidades sociais, nos sentimentos, não somente no dinheiro, né? Então, pensa nisso. Em relação à motivação, reconhece que os trabalhadores são motivados não apenas por dinheiro, mas também por fatores psicológicos e sociais. Grupos informais. Então, destaca a importância dos grupos informais dentro das organizações e a sua influência no comportamento dos indivíduos. Então, nessa teoria que se descobriu, né, os grupos informais. Antes disso, não tinha conhecimento desses grupos informais. E o que seriam esses grupos informais? São os próprios trabalhadores ali dentro, eles se organizam e eles que definem, né? Hoje a gente não vai produzir tanto, né? Vamos produzir só até tal quantidade, né? Porque às vezes tinha esse embate, né? Ah, o chefe, né, queria que os funcionários produzissem mais, mas eles ali se combinavam entre eles e todo mundo produzia ali o mínimo ali necessário. Então, existiam ali esses grupos informais. A comunicação valoriza a comunicação aberta entre os chefes e subordinados como forma de integrar a equipe e reduzir conflitos. Liderança democrática defende a liderança baseada na participação, no diálogo e na cooperação em vez de autoritarismo. Então você tem ali liderança democrática, uma maior participação dos subordinados nas decisões da empresa. Clima organizacional considera um bom ambiente de trabalho, melhora o desempenho e a satisfação dos trabalhadores. Então, se você tem um clima de trabalho favorável, isso vai ajudar na produção, isso vai aumentar a produção. Integração social vê a empresa como um sistema social onde as relações interpessoais são fundamentais para a eficiência. Então, se você tem um bom ambiente de trabalho, se todo mundo se dá bem ali, o que vai acontecer? A produção ela vai aumentar. E falou de teoria das relações do trabalho, você tem que lembrar dessa experiência aqui, ó, experiência de Hawthorne. Então, falou de experiência de Hawthorne, teoria das relações humanas. Ela é baseada nas experiências realizadas na Western Electric, nos Estados Unidos, que demonstram a influência dos fatores sociais na produtividade. Beleza, pessoal? Com isso aqui, a gente consegue resolver a questão. Vamos lá. Evitar a participação de capacitações de gestores de recursos humanos. Claro que não, né? Então, o gestor ele precisa sim se capacitar, ele precisa sim participar de capacitações para ele melhorar o seu trabalho. Buscar dar o exemplo ao seu grupo, permanecendo à disposição para orientar e tirar dúvidas. Esse aqui, pessoal, é o nosso gabarito. Ou seja, o chefe ele precisa orientar os seus subordinados. Ele precisa estar presente, como a gente falou, é uma liderança democrática. Ele precisa estar ali, né, ajudando, contribuindo como funcionário. Vamos para as outras alternativas aqui, ó. Deixar a cooperação de lado e dividir os funcionários. Claro que não, né? Erradíssimo. Manter o sigilo e a discrição com os funcionários, deixando-os desconfiados. Também não, né? Tem que deixar o ambiente ali favorável, um clima favorável para que a produção aumente. Estabelecer uma cobrança rígida. Também não, né? Como a gente falou ali, teoria das relações humanas, você tem aqui uma maior liberdade, democracia, maior participação e menos controle rígido. Controle rígido são as teorias anteriores, né? Teoria neoclássica e teoria clássica e teoria científica. Então, gabarito aqui, ó, letra B. Vamos para a nossa próxima questão. Questão aqui de 2021, pessoal, e o cargo também assistente em administração. Essa questão aqui já tem um textão bem grande, mas ela é bem simples. Então vamos lá. Em um estudo pioneiro sobre a liderança, fizeram uma pesquisa para verificar o impacto causado por 3 diferentes estilos de liderança e os climas sociais resultantes. Para esses autores, existem 3 estilos básicos de liderança, que é a autocrática, a liberal e a democrática. Considere as afirmações. 1.
As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, que é estimulado e assistido pelo líder. 2. O líder determina providências para a execução das tarefas, uma por vez, na medida em que são necessárias e de modo imprevisível para o grupo. 3. O líder determina qual a tarefa que cada um deverá executar e qual o seu companheiro de trabalho. 4. O líder procura ser um membro normal do grupo. É objeto e estimula com fatos de elogio ou críticas. O estilo de liderança democrática. As afirmações que estão corretas são apenas... Então, pessoal, vamos relembrar aqui os 3 estilos de liderança. Então, nós temos ali a autocrática ou também autoritária. O que significa isso? O líder centraliza as decisões, dá ordens rígidas e controla todas as atividades. Então, o líder autoritário, né, autocrático, o que ele vai fazer? Ele vai chegar para o seu subordinado e vai falar o seguinte: João, eu quero que você faça um relatório de vendas do mês de julho até amanhã. O prazo para entregar até amanhã, eu quero que você faça ele em PowerPoint. Aí o João vai falar: mas chefe, eu preciso de um mês para fazer isso aí, é muito pouco tempo. Aí o autoritário vai falar: eu não quero saber, eu quero que você me entregue o relatório amanhã, da forma como eu te pedi. Ou seja, ele não dialogou ali com seu subordinado, ele não quis saber, ele simplesmente deu a ordem e quer que essa ordem seja cumprida. Qual que é a vantagem disso? Uma rapidez na tomada de decisão. Porque como ele já deu a ordem ali, ele já não ouviu ninguém, não ouviu seu subordinado, então ele vai ter uma rapidez, né, na resposta do que ele foi pedido. Qual que é a desvantagem? Desmotiva, né, os seus liderados. Então, como o subordinado ele não tem ali a capacidade de dialogar ali com seu chefe, né, de contribuir, isso acaba desmotivando e a tendência é esse funcionário mudar de setor ou sair até mesmo da empresa. O liberal, a liderança liberal é o quê? O líder dá total liberdade ao grupo, intervindo o mínimo possível. Qual que é a vantagem? Estimula a autonomia e a criatividade. Qual que é a desvantagem? Pode gerar desorganização, falta de direção e baixo desempenho. Então, quando você deixa muito livre, o que vai acontecer? O funcionário ele pode ficar postergando, enrolando para entregar a atividade. Então, você tem ali uma falta de organização, né? Você tem ali um baixo desempenho. E por fim, nós temos ali a liderança democrática. O líder compartilha as decisões, estimula a participação e o diálogo. Qual que é a vantagem? Aumenta a motivação e o comprometimento. Qual que é a desvantagem? O processo decisório pode ser mais lento. Ou seja, como você tem a participação de todo mundo ali, de todos os funcionários contribuindo, vamos fazer desse jeito, vamos fazer assim, o que você acha disso? Qual é o melhor modo da gente fazer esse relatório? Então você tem o quê? Esse processo de decisão ali, de como que vai ser feito, demora muito. Então isso daí é uma desvantagem. Diante disso, pessoal, a gente consegue resolver a nossa questão. Então vamos lá. Ele está querendo saber o estilo de liderança democrática. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, que é estimulado e assistido pelo líder. Ok, número 1 tá certo. Então a gente consegue o quê? Descartar a letra B, a D e a E. Então, vamos olhar a alternativa 3 aqui. O líder determina qual a tarefa que cada um deverá executar e qual o seu companheiro de trabalho. Errado, né, pessoal? O líder ele não determina, ele dá apenas sugestões. Quem determina seria o autocrático. Então, isso aqui está errado. Então, nosso gabarito aí, letra C. Vamos ver aqui a 4. O líder procura ser um membro normal do grupo, é o objetivo e estimula com fatos e elogios ou críticas. Exatamente, pessoal, esse é o nosso gabarito. O líder ele está ali para contribuir com o grupo, né? Ele não é autoritário. Ele está ali para ajudar, né? Para elogiar, para estimular, para fazer críticas moderadas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Quero desde já, desejar uma boa prova para vocês no domingo. Eu acho que eu não vou conseguir gravar mais vídeos até lá, mas espero que eu tenha contribuído um pouco com o aprendizado de vocês. Então, eu desejo uma excelente prova e quem for aprovado pode estar me procurando lá em Niterói, lá no Bloco A, onde eu trabalho, que eu vou estar recebendo vocês lá com muita alegria.
E é isso, pessoal. Espero ver o nome de vocês, né, na lista de aprovados, né, deste concurso. Um grande abraço e até a próxima.